Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar geometria espacial métrica, com prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas, troncos e também inscrição e circunscrição de sólidos, um conteúdo que cai muito na SA por envolver fórmulas, interpretação de figuras e cuidado com elementos como altura, geratriz e apótema. Vamos começar com a ideia central. Em geometria espacial métrica, a gente mede área e volume de sólidos. Área pode ser área lateral e área total. Volume é quanto o sólido ocupa no espaço. O ponto mais importante em prova é identificar corretamente quais são as bases, qual é a altura do sólido, quando existir, qual é a geratriz ou a apótema. Prismas. Prisma é um poliedro que tem duas bases paralelas e congruentes, que são polígonos, e faces laterais que são paralelogramos. Se o prisma for reto, as arestas laterais são perpendiculares às bases e as faces laterais são retângulos. Elementos: bases, faces laterais, arestas laterais e altura h, que é a distância entre os planos das bases. Em prisma reto, a área lateral é o perímetro da base vezes a altura, AU igual PB. H. A área total é ET igual 2AB mais AU. O volume é sempre V igual a AB. H. Em problemas de tronco de prisma obtido por corte paralelo às bases, o sólido resultante continua sendo um prisma com a mesma base e altura igual à distância entre os planos de corte, então o volume continua sendo AB vezes essa nova altura. Pirâmides. Pirâmide é um poliedro com uma base poligonal e faces laterais triangulares que se encontram em um vértice, chamado ápice. A altura h é a distância do ápice ao plano da base, medida perpendicularmente. O volume da pirâmide é V igual a B. H, 3, e isso vale para qualquer pirâmide. Em pirâmide regular, a base é um polígono regular e o ápice fica alinhado com o centro da base. Nesse caso existe a apótema da pirâmide, que é a altura de cada face lateral triangular, medida do ápice ao ponto médio de um lado da base. Para a pirâmide regular, a área lateral é AU igual PB. Apótema, 2 e a área total é ET igual a AB mais AU. Tronco de pirâmide é muito cobrado. Ele aparece quando você corta a pirâmide por um plano paralelo à base e remove a parte de cima. Ficam duas bases paralelas, a base maior e a base menor. Se as bases tiverem áreas A1 e A2 e a altura do tronco for H, o volume do tronco é V igual H3, A1 mais A2 mais A1 A2. Para tronco de pirâmide regular, a área lateral pode ser calculada por AU igual P1 mais P2. G2, onde P1 e P2 são os perímetros das bases e G é a apótema do tronco, que é a geratriz lateral medida na face trapezoidal. Cilindro. Cilindro é um sólido que tem duas bases circulares congruentes e paralelas. No cilindro reto, a altura h é a distância entre as bases e o raio é R. A área lateral do cilindro reto é AU igual 2R. H, porque ao abrir a lateral vira um retângulo de base 2R e altura h. A área total é ET igual 2R sobrescrito 2 mais 2RH, que também pode ser escrita como 2R, H mais R. O volume é V igual R sobrescrito 2H. Em cortes paralelos às bases, a base não muda e o volume acompanha a altura. Em cortes oblíquos, a SA às vezes usa a ideia de Cavalieri. Mantendo a mesma base e a mesma altura entre os planos de corte, o volume se mantém, mas isso geralmente aparece em questões mais interpretativas. Cone. Cone reto tem base circular de raio R, altura H e vértice. A geratriz G é o segmento que liga o vértice a um ponto da borda da base. No cone reto, G forma um triângulo retângulo com R e H, então G igual R ao quadrado mais H ao quadrado. A área lateral é AU igual πRG. A área total é ET igual R sobrescrito 2 mais RG, ou R mais G. O volume é V igual 1/3, R sobrescrito 2H. Tronco de cone é um dos assuntos campeões de prova. Ele surge quando o cone é cortado por um plano paralelo à base e retiramos a parte superior. Se os raios das bases forem E maior e R menor, a altura do tronco for H e a geratriz do tronco for G, então G igual H ao quadrado mais R sobrescrito 2. A área lateral do tronco é AU igual π, R mais R, G. O volume é V igual 1/3, H, R ao quadrado mais RR mais R ao quadrado. Aqui,
Cuidado total para não confundir altura com geratriz. Esfera. A esfera tem centro e raio R. A área da superfície esférica é igual 4R sobrescrito 2. O volume é V igual 4,3 R sobrescrito 3. Seção da esfera. Quando um plano corta a esfera, a seção é um círculo. Se o plano passa pelo centro, é um círculo máximo de raio R. Se o plano está a uma distância d do centro, o raio ρ da seção é ρ igual r² d². Isso cai bastante quando o problema dá distância do plano ao centro. Partes da esfera também podem aparecer. A calota esférica é a tampa da esfera de altura h. A área da calota é a calota igual 2RH. O volume da calota é valota igual h sobrescrito 2, 3RH. 3. Uma zona esférica, que é a faixa entre dois planos paralelos, também tem área 2RH, onde h é a altura da zona. E o setor esférico, que é a calota mais o cone até o centro, tem volume setor igual 2/3 R sobrescrito 2H, usando a altura h da calota. Agora, inscrição e circunscrição de sólidos. Inscrever significa colocar um sólido dentro de outro tocando em suas faces ou superfícies internas. Circunscrever significa colocar um sólido envolvendo o outro, tocando externamente. Casos clássicos da ESA. Esfera inscrita no cubo de aresta, o diâmetro da esfera é, então R igual a E2. Esfera circunscrita ao cubo. O raio é metade da diagonal espacial do cubo. Diagonal espacial vale a 3, então R igual a 3, 2. Esfera inscrita no cilindro reto. A esfera toca as duas bases e a lateral. Então o cilindro precisa ter altura h igual 2R e raio igual ao raio da esfera. Já a esfera circunscrita ao cilindro reto. O raio da esfera é metade da diagonal do retângulo que aparece na seção meridiana do cilindro, então R_ esfera igual R² mais H2 sobrescrito 2. Esfera inscrita no cone reto também é muito comum em questões mais trabalhadas, porque envolve semelhança de triângulos na seção do cone, mas o essencial é entender a ideia. A esfera toca a base e a lateral do cone, então o raio depende de R, H e G do cone, e você resolve pela geometria do triângulo gerador. Fechando. Para acertar geometria espacial métrica na ESA, a prioridade é identificar o sólido e seus elementos, escolher a fórmula correta de área lateral, área total e volume, e diferenciar a altura de geratriz e apótema. Em troncos, memorize os volumes do tronco de pirâmide e do tronco de cone, porque são fórmulas prontas que a banca adora cobrar. E em inscrição e circunscrição, domine os casos clássicos com cubo, cilindro e esfera, porque resolvem várias questões por relações simples de raio, diâmetro e diagonais.